Fala galera, espero que estejam todos muito bem e eu já sei porque você caiu aqui nesse vídeo. Você quer saber, quanto ganha um profissional CFP no mercado financeiro. Mas antes de entrar no nosso vídeo, eu queria pedir para você, se você gostar do vídeo, considere se inscrever no canal da Unibanco e deixar o like aqui também para ajudar a gente e conseguir trazer cada vez mais conteúdo de valor para que você se diferencie na sua vida profissional. Então vamos lá, nos vídeos anteriores trouxemos aí o que é a certificação CFP, para que serve hoje, o que faz um profissional financeiro certificado, com essa certificação de planejador financeiro, e agora eu quero tratar, contextualizar um pouco toda essa informação para a gente entender mais ainda a questão de como funciona a remuneração, de um profissional CFP. E a verdade é que não tem resposta certa, é óbvio, porque o profissional CFP, se ele trabalha de uma forma autônoma, ele pode ter uma remuneração ali atrelada à carteira de investimento dos clientes dele. Então, vai depender muito de como que é a forma de trabalho dele. Mas aqui eu vou trazer alguns exemplos de alguns cargos que eu conheço, algumas pessoas que trabalham no mercado financeiro hoje como CLT e já têm aí alguma experiência, já são profissionais sêniors e que têm ali uma remuneração interessante, Quando a gente pensa principalmente pela média ali do mercado financeiro, é uma média bastante alta, é uma média ali que bate quase no teto ali das remunerações de mercado financeiro. Agora, um ponto que a gente tem que levar em consideração que é muito importante é a questão geográfica, Você pode ter ali um planejador financeiro aqui em São Paulo, que trabalha na Paulista, na região da Faria Lima, que vai ter uma remuneração financeira maior do que um outro que trabalha ali, por exemplo, na Bahia ou no interior aqui de São Paulo mesmo, enfim. Agora eu vou trazer aqui principalmente a média salarial dos profissionais de São Paulo, que é onde a gente tem mais contato, Afinal de contas, a Unibanco hoje está localizada em São Paulo. Eu nasci e cresci aqui em São Paulo, a vida inteira trabalhei aqui também, então assim, não tenho a base aí de outros tipos de localizações, então vou trazer a média aqui de São Paulo, exatamente de onde a gente tem mais proximidade. Então vamos lá, um profissional CFP hoje, a gente já pode entender que é um profissional sênior, já é uma pessoa que tem mais de 5 anos de experiência pelo menos, afinal de contas, para quem assistiu os vídeos anteriores aqui da nossa saga CFP, realmente viu que para ser qualificado, para você conseguir se certificar com o selo CFP, você não precisa só passar no exame, você precisa também ter pelo menos 5 anos de experiência ali, nos cargos ali de atendimento ao cliente, com qualquer um dos 6 módulos ali que a prova ela cobra da gente, Então realmente você precisa ser já um profissional com uma certa experiência, então você não vai ser ali uma pessoa que está começando ainda no mercado financeiro. E vamos lá, quando a gente fala de um profissional CLT hoje, por a gente estar falando de um cargo já mais sênior, que já tem ali muitas vezes 5, 6, às vezes até 8, 10 anos de experiência com gestão de carteira, de clientes, de alta renda, essa pessoa realmente ela já tem muitos clientes bons na carteira, a carteira dela já é muito grande assim, vamos dizer, Já é uma carteira maior do que a média, então a gente fala de uma carteira aí de passivo, que a gente chama, De gestão ali de investimentos na casa de 500, 600, até 700 milhões. Alguns desses profissionais eles podem ter. E a remuneração, se for um profissional CLT, pode chegar até 15, 16 mil uma remuneração mensal. Só que o mais bacana aqui é a remuneração variável, que a gente chama, a remuneração variável, que ela acontece ali, na maioria das vezes, semestralmente, Em alguns casos ali, se for falando do private banking, essa variável ela pode ser sim anual. E aí o private banking, como eu nunca trabalhei, conheço poucas pessoas que trabalham lá, eu prefiro não falar os números deles, eu vou falar aí realmente do alta renda, que são números que a gente tem mais proximidade hoje, E realmente, para um profissional sênior, CFP, que tem essa média salarial que eu comentei agora, na casa de 14, 15, até 16 mil, ele pode sim tirar por semestre uma remuneração na casa de 100, 120, 150 mil. Dependendo da instituição que ele trabalha. Algumas instituições, essa variável que eu comentei, de 150, por exemplo, esse teto que eu falei, o mais alto, você não vai ter um salário tão alto, de 15, 16 mil, como eu comentei. Você vai ter um salário muitas vezes um pouco mais baixo, na casa de 9, 10 mil, em algumas outras instituições, às vezes corretora de valores, onde realmente a sua variável ela vai poder ser mais alta. Agora, quando a gente fala de casas aí, instituições financeiras, às vezes mais consolidadas, que conseguem até pagar uma remuneração mensal
maior, realmente a gente consegue enxergar aí a variável semestral um pouco menor na média, porém ainda muito elevada, né? Afinal de contas, a gente vai pensar em uma variável de 90, 100, 110 mil por semestre, é uma baita de uma variável. Não tem como falar que isso é baixo, né? Realmente é um cargo aí muito, muito importante. E realmente a gente pode estar pensando, nossa, realmente essa remuneração é muito alta, é isso que eu preciso para minha vida. Só que é exatamente por causa que são profissionais muito sêniors. São profissionais que já estão há vários e vários anos trabalhando, né, exatamente na gestão de carteira. E é como eu comentei, a questão da carteira de investimentos que ele carrega, às vezes ele carrega ali entre instituições, alguns clientes que ele tem um pouco mais de proximidade, etc. E realmente ele consegue fazer essas variáveis aí que eu comentei de 6 dígitos por semestre. Então a recompensa que ele consegue trazer para a instituição que ele trabalha, que aí pode ser banco, corretora ou talvez algum escritório autônomo, enfim, realmente a recompensa a retribuição que ele traz, né? Realmente essa retribuição para o escritório de lucro é muito mais alta. Então se ele recebe uma média de 100 mil de variável, ele está gerando ali de receita no semestre de mais ou menos 1 milhão. Só para vocês terem uma ideia de quanto que sobra ali realmente no bolso do planejador financeiro, que não é pouco, mas muitas vezes ele tem que remunerar toda uma estrutura que está auxiliando ele, né? Então ele vai remunerar muitas vezes um gerente de conta que está ajudando, ou então um pessoal da mesa de operações ali de ações que está fazendo ali as operações de opções e está auxiliando também, está entrando nas conversas com os clientes. Então realmente o profissional CFP, ele é aquele profissional que ele conecta o cliente com todas as necessidades que ele terá, né? Então realmente ele precisa também, tudo que é gerado em cima daquela carteira é remunerado a toda a estrutura. E realmente é muito bacana porque muitas instituições hoje já perceberam que o modelo para você conseguir gerar cada vez mais retorno, tanto para a instituição como para o cliente, no longo prazo, no médio, no longo prazo, realmente é olhando principalmente para quem? Para o cliente. Então é muito importante que você se preocupe, sempre que você vai fazer essas alocações, você coloque o cliente em primeiro lugar. Esse é um dos princípios do profissional CFP, um dos 8 princípios que cai no exame, inclusive, que é o cliente em primeiro lugar. Esse é o primeiro princípio que é muito importante a gente ter ali, toda essa questão de levar sempre em conta o cliente em primeiro lugar. Os outros 7 princípios a gente poderia ficar falando aqui mais um tempão, mas o foco do vídeo ele não é esse. Mas só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala dos outros princípios, um deles também é a integridade. Esse princípio da integridade, ele é muito importante porque ele cobra muito do profissional CFP que ele seja íntegro, que ele seja exatamente honesto, que ele seja transparente nas recomendações. Então ele não pode mentir para o cliente, ele não pode passar falsas informações, ele não pode prometer rentabilidade. Então nada disso o profissional CFP ele pode fazer. E realmente tudo isso é o que traz a credibilidade da marca CFP para o mercado, não só brasileiro, como o mundo, né? Porque como eu comentei no primeiro vídeo, a marca CFP é uma marca reconhecida globalmente. Embora cada país tenha o seu CFP, de acordo com as legislações que mudam, questão de tributação, a marca CFP ela é super valorizada de planejadores financeiros exatamente por conter, né, todo esse código de ética e todos esses princípios muito fortes em um dos pilares aí da certificação. E aí aqui entra muito também a questão da competência no planejador financeiro. Então falei aqui rapidinho do cliente em primeiro lugar, falei da integridade, agora eu quero falar só da competência, bem brevemente, porque o princípio da competência, ele fala exatamente sobre a educação continuada. O principal pilar do princípio da competência fala da educação continuada. Então, o que é? O profissional sempre, toda vez, todo ano, ele precisa estar se qualificando. Ele não pode simplesmente tirar a certificação e nunca mais estudar, nunca mais abrir um livro, nunca mais ler um relatório financeiro. Ele não pode fazer isso. Ele precisa sempre estar se qualificando e se certificando de que as informações de que ele está passando para o cliente dele sejam as mais assertivas possíveis. Então, é muito importante a questão da educação continuada. A CFP, o CFP, né, os princípios dele levam muito a sério essa questão e realmente tem um motivo para isso, né? Afinal de contas, se a gente não tem essa educação continuada, se a gente simplesmente tira a certificação, vou parar de estudar agora, vou ficar 3 anos sem olhar nada porque eu tô cansado.
Na verdade, isso vai ser muito prejudicial, não só para você, mas para a marca CFP também. Porque você vai ser um profissional com selo, você não vai ser tão qualificado quanto aquele cliente pode estar precisando naquele momento, e isso pode sim vir a manchar a marca CFP. E isso é muito ruim. Por isso que eles não toleram, né? Eles têm principalmente essa questão desse princípio muito forte aí, que é o princípio da educação continuada dentro da competência, que é o profissional ser extremamente competente ali para poder auxiliar os clientes cada vez com mais assertividade. E eu queria deixar também aqui algumas sugestões para quem ainda está pensando, está em dúvida se tira o CFP e se não tira. Eu vou falar para vocês, a minha vida, ela mudou depois que eu tirei o CFP. A verdade é que minha vida antes do CFP era uma e a vida depois do CFP foi outra totalmente diferente. E não só pelo conhecimento que eu adquiri estudando para o CFP, que foi assim, um conhecimento muito ímpar, foi um conhecimento que realmente me diferenciou dos outros profissionais que eu trabalhava que não estavam estudando, que não se atualizaram realmente. Então foi um conteúdo que me ajudou muito e não só para a qualificação profissional, mas também para a minha qualificação pessoal. Afinal de contas, como eu comentei lá no primeiro vídeo aqui da nossa série, o módulo 1, ele trata exatamente da questão do orçamento pessoal, daquele planejamento financeiro do próprio pessoa física, né? Da própria pessoa física. Então nós também somos pessoa física. Questão de planejamento financeiro, ali, orçamento, investimentos, gestão de seguros, planejamento de aposentadoria, tudo isso a gente traz para a nossa realidade. Então a gente consegue usar tanto no âmbito profissional como no âmbito pessoal. Então assim, se você tem dúvidas ainda se vai tirar, ou se você já está pensando e já está estudando, a minha dica é, siga em frente. Realmente vale muito a pena, isso vai te diferenciar da massa. A gente gosta de falar que a massa ela fica na média, né? Ela vai ser sempre a média e ali no meio, né? Para quem lembra ali da época que estudou ali alguma coisa estatística, a gente tem aquela distribuição normal, né? Que é aquela curva de Gauss, que algumas pessoas chamam também, que é exatamente a gente tem 95% das pessoas estão ali na média e a gente tem 2,5 ali para cada lado, realmente representando ali os outliers, né? Tanto pro lado mal como pro lado bom. E aí quando você faz essa qualificação, você acaba saindo desse bolo, ou então você fica um pouco mais pro canto ali dos outliers, né? Dos diferenciados, e você consegue realmente ser uma pessoa que vai prosperar muito mais na sua vida profissional, vai abrir portas, network imenso que você vai fazer. Afinal de contas, quando você faz esse tipo de certificação, as pessoas sabem que você é uma pessoa diferenciada, que você já buscou aí dar um passo além do que você já precisava, né, para estar onde você está hoje, provavelmente. Então, realmente, recomendo muito que vocês sigam esse caminho e vale muito a pena. Maravilha, gente? Era esse recado que eu queria dar aqui. Espero trazer mais conteúdos para vocês. Coloca aqui nos comentários o que mais vocês gostariam de saber sobre a certificação CFP, para que a gente possa cada vez mais munir vocês de informações e poder ter essa troca aqui que a gente tanto gosta também. E não esquece de deixar o like aí para ajudar a gente também, tá legal? Um abraço aí. Tchau, tchau. Até mais.